Hoje você vai aprender a fazer thumbnails estilo Bistecone Live. E não vou apenas ensinar uma edição do zero para você, como também te explico tudo o que é pensado para montar a estratégia por trás dessas thumbnails, para que você não fique preso em copiar, e sim saiba como analisar algo que funciona e como você pode usar nas suas thumbnails, num contexto diferente, até num nicho diferente. Seja você designer, seja criador de conteúdo, vou te ensinar algo que pode virar a sua referência e te mostro como editar dentro do Photoshop. Esse aqui é o canal do Bistecone, voltado para momentos da live stream que ele faz na Twitch. É basicamente ele jogando, conversando com o chat, como se fossem cortes de uma live que teve. Ele também é dono desses dois canais, Bistecone e Bistecolândia, mas as thumbnails de cada canal dele tem princípios diferentes. É para quem busca coisas diferentes. Mas hoje vamos nos concentrar no Bistecone Live, porque eu quero refazer uma thumbnail dele com vocês. Sobre esse nicho de gameplays. O maior problema aqui é que é um dos mais concorridos da plataforma. Todo mundo quer postar gameplay, fazer lives e criar conteúdo sobre jogos. É um nicho saturado demais e poucos realmente conseguem se destacar. Daí, o que separa esses canais dos que ficam no limbo? O jeito como eles se apresentam para o público. A thumb é a primeira coisa que chama a atenção do público. Se a sua thumb parece genérica, igual a milhares de outros, ou sem um contexto por trás, uma história por trás, ela simplesmente vai ser ignorada. Então pensa aqui comigo. Bistecone Live é um canal sem cortes das lives do Bistecone, um streamer da Twitch de jogos variados. Ele vive jogando jogos de terror, sempre com bom humor, batidas na mesa e vários sustos. Por que isso é importante? Porque designer precisa saber traduzir a essência do cliente pro visual dele. Você vai ser o responsável por traduzir essa mensagem pro público. Vou te dar um exemplo. Olha essa thumb aqui. O jogo desse vídeo se chama Lonely Christmas. Jogo de terror de Natal que um monstro bizarro fica perseguindo você numa casa durante o dia de Natal. É basicamente isso. Se você pensar assim, bem rapidamente, em você mesmo jogando esse jogo, eu duvido que a primeira coisa que passe na sua cabeça não seja um título tipo Jogando Lonely Christmas, parte 1, ou Jogando Lonely Christmas pela primeira vez, morri de medo. Enfim, é um exemplo. Mas na verdade, o título do vídeo foi esse aqui. Fui deixado sozinho no Natal e um ladrão tentou invadir minha casa. Tracinho Lonely Christmas. Olha só como combinar a thumbnail com uma emoção gerou a oportunidade de colocar um título mais curioso, mais interessante. Não é sobre o jogo, é sobre o que acontece, é uma ação. Ninguém liga de verdade pro jogo, mas sim pro momento que ele pode proporcionar. As pessoas clicam em algo que deixa elas curiosas, em algo que faz ressaltar uma emoção, que causa um sentimento nelas. E esse canal aqui usa bastante disso, principalmente porque ele joga bastante jogo de terror e sempre tem essa premissa de o que vai acontecer aqui. O Thumbmaker pegou um rosto com um olhar mais decepcionado e preocupado possível que ele conseguiu, do Bistecone, botou o boneco assustador do jogo, dando de encontro com ele e combinou isso com um título dinâmico. Note que o nome do jogo tá no final. Não é para ele chamar atenção pelo jogo, mas ainda tá ali gerando SEO para gerar pesquisa no YouTube. Mas esse não é o mais importante. O que é mais importante no seu vídeo é o que causa emoção, e ele deixou isso no começo do título. E é no começo do nosso título que a gente tem que focar para criar uma boa thumbnail, para combinar com a emoção da thumbnail. Então agora eu vou te passar 5 observações que te ajudam a criar essa atmosfera. O que a gente pode aprender tirando desse canal aqui e usar em outros canais. No canal dele, ele participa das cenas. É como se ele estivesse lá dentro do jogo. Por exemplo, olha esses exemplos aqui. É como se ele realmente estivesse ali, dentro do jogo, interagindo com aquela cena. Tipo esse aqui. Eu vou estourar esse alienígena. E continua a frase.
tem tudo a ver com ele pegando uma arma, um alienígena ali que provavelmente, sei lá, pode estar prejudicando esse carro e ele vai ser um tal de herói, um vingador, algo do tipo. Essa thumbnail, junto com esse começo de título, te faz sentir algo, faz você combinar o conceito dessa ação. A mesma coisa nas outras. Minha van foi parada na Blitz. Aqui uma Blitz, aqui o policial e ele parado assim como se tivesse sido pego pela polícia, como se tivesse com medo do que a polícia pode encontrar. Era apenas um jogo, até eu perceber que não estava sozinho. Ele assustado, que é só pra representar o jogo, na verdade, acredito que ele só usa teclado e mouse mesmo. Mas ajudou a dar contexto pro título, porque ele começou falando era apenas um jogo. E aí usou o personagem medonho do jogo e uma cena do jogo provavelmente aqui numa TVzinha. Ela está na multidão e não para de me perseguir. Ele no meio de uma multidão e como se ela, essa figura demoníaca, estivesse perseguindo ele. Entende que essas 4 thumbnails é como se ele estivesse participando, como se ele estivesse lá. Esse é um ponto bem legal, que deixa as thumbnails bem dinâmicas, sempre se concentrar em uma ação que combina fortemente com o começo do nosso título. Ponto 2. O que acontece na cena é o principal, o jogo é secundário, que eu comentei com vocês, que o jogo é a última coisa. A pessoa nem precisa ler, não precisa saber qual que é o jogo, só precisa entender o que aconteceu naquele momento. Terceiro, é sempre prints de reações enquanto ele joga. Eu não sei se essa informação é totalmente verdade, mas acredito que sim, porque eu já vi algumas lives dele e ele realmente faz essas caras olhando pro monitor dele. Eu não acho que ele parou e tirou essas fotos pro Thumb Maker fazer. Eu acho que são realmente tiradas de prints, o que deixa algo até mais fiel à proposta desse canal, que é Bistecone Live. Você tirar um momento, uma reação durante a própria live. Então faz todo sentido aqui. E quarto, também aqui é muito usado o rosto em corpo diferente. Além dos exemplos que eu mostrei, tem esses aqui, que é sempre um corpinho de algum personagem ou de uma pessoa aleatória, né, que fez essa pose, até mesmo em banco de imagem. É legal, dá pra fazer essas edições mais com a cabeça aumentada, cria um efeito cômico. É bom para quando tem a ver com uma gracinha, com algo engraçado. Só não é muito bom exagerar. Tanto que essas 4 aqui, eu fui caçando. Tipo, tinha uma ali, uma ali, uma ali. Não é sempre que acontece. Mas em grande maioria, colocar a cabeça dele no corpo de algum personagem ajuda ainda mais ele estar ali, na cena. E quinto, as thumbnails dele geram ansiedade e consequência. Sempre vem aquele questionamento de o que vai acontecer depois aqui. É nesse ponto principal que a gente toca quando vê as thumbnails dele. Escalar está cada vez mais desafiador. Te faz perguntar por quê? Tipo, aqui tá acontecendo uma desgraça e ele tá com uma cara feliz. E aqui tá falando que é desafiador. Será que ele conseguiu? Será que deu tudo errado? Te gera uma ansiedade, uma vontade de saber por quê. Ou te gera uma sensação de consequência. Tipo, fui investigar uma torre abandonada e me arrependi. Ou seja, ele foi fazer um negócio e pode ter dado muito errado. Ou ele descobriu algo que não esperava. É sempre uma consequência de um ato que aconteceu. Então, ao observar os padrões, a gente consegue entender como que um canal funciona. Entender esses pontos aqui é super importante, tá? Eu faço isso em todos os canais que eu estudo sobre, e isso faz toda a diferença. Faz diferença na hora que você fala com o cliente, faz diferença no próximo cliente que vai ver que você realmente estudou pra caramba sobre aquela pessoa, vai te dar mais conhecimento e propriedade pra questionar qualquer coisa que falem, mas por que você fez isso aqui? Você vai saber explicar por que você fez aquilo ali. Teu cliente vai entender que você fez tudo por um motivo. E é isso que eu mais quero que vocês pensem sobre o canal aqui. Eu quero que vocês pensem fora da caixa, pensem mais criativamente e em específico para cada canal. E é claro que eu não vou terminar o vídeo assim, né? Apenas fazendo uma análise. Vamos pra parte que eu acho mais divertida. Eu vou recriar essa thumbnail.
O título desse vídeo é Trabalhar na lanchonete nunca foi tão assustador. Eu escolhi esse vídeo aqui porque eu assisti essa live, eu vi esse jogo, então vai ser legal trabalhar nela porque eu sei o contexto por trás do que acontece, que é algo que eu sempre peço para os meus clientes me fornecerem. E antes de fazer, eu vou lá e pesquiso. Tem um motivo para essa escolha, tem um motivo para essa escolha. Se eu não soubesse o que acontece, seria muito difícil adivinhar qual personagem do jogo eu coloco aqui na capa, que elemento eu boto. É importante que eu diga aqui que essa é uma recriação inspirada em uma thumbnail feita por outro designer para o canal Bistecone Live, que eu vou refazer usando a minha própria imagem para mostrar efeitos de edição, análise e mostrar para vocês como contar uma história através de uma imagem de forma totalmente educativa. O primeiro ponto aqui é que o Bistecone não parece que tira as próprias fotos para usar nas thumbnails. Parecem que são retiradas dos vídeos mesmo. Talvez para gerar essa naturalidade de aconteceu na live, já que é o canal Bistecone Live. Então eu vou tirar um print de um vídeo que eu vou gravar fazendo uma reação com a minha própria webcam, ao invés de tirar uma foto com o meu celular. As mãos. Então eu fui pedir ajuda pro ChatGPT para criar um prompt em inglês e descrevi mais ou menos como que eu queria essa mulher que ia ficar no lugar do meu corpo. Que nem as thumbnails do Bistecone. Coloquei que ela teria uma camisa social azul e um avental vermelho. E a IA que eu escolhi para gerar essa imagem foi o ImageFX, gratuito do Google. Eu não gostei das primeiras versões que ele me deu, então eu gerei mais umas 2 vezes, até que eu gostei dessa aí. Vamos a ela. Eu também procurei opções em bancos de imagens, para decidir no Photoshop qual que ficaria melhor na edição. Então vamos lá criar um novo arquivo. Eu sempre faço minhas thumbs nessa configuração, 2 vezes mais do que o recomendado para a qualidade ficar lá em cima. Eu crio um layout de guias, com a regra dos terços, 3 colunas e 3 linhas, para sempre me ajudar a guiar o olhar do espectador e centralizar as coisas muito bem. Olha que legal que eu adicionei no vídeo, ali em cima toda vez que eu clicar num atalho vai aparecer o que eu cliquei, então fica esperto ali em cima caso você tenha dúvida. Então eu vou inserir a minha foto, que foi um print que eu tirei. Vou clicar 2 vezes no objeto inteligente para entrar dentro dessa foto. E agora eu vou aumentar a qualidade com vocês de uma forma inteligente. Eu passei a imagem que eu fiz upscale dessa minha foto e criei uma máscara nessa camada de cima, para revelar ela apenas nos lugares que eu quero que melhore a qualidade. Depois desses ajustes feitos, só em algumas áreas, eu converto as duas para objeto inteligente, então elas ficam juntinhas. Hora de abrir o Camera Raw para fazer alguns ajustes mais refinados na qualidade. Nessa parte aqui é tudo a olho, eu vou vendo como vai ficando o antes e o depois. A ideia principal nesse ponto é aumentar a textura. Estamos aumentando a qualidade desse print que eu tirei. Aí o primeiro passo que eu faço em todas as pessoas, fotos em thumbnail, é melhorar a pele e melhorar os olhos. Para ressaltar a pele, a gente tem que deixar os olhos e os dentes um pouco mais branco. Para isso acontecer, a gente pega o preto e branco, inverte a camada e pinta só na região que você quer. Também faço a mesma coisa para trazer mais luz para os olhos e para os dentes. Aí eu adiciono um curvas um pouquinho mais para cima para ele trazer uma luminosidade. E eu copio a máscara que eu pintei os olhos e os dentes para a camada de cima. Apenas segurando o Alt você faz isso, de uma camada para outra você copia a máscara. E abaixa a opacidade para manter um tom bem leve. Eu pinto com um pincel de preto os cantinhos do dente para voltar a sombra ali. Nada ficar muito artificial. Agora só vou fazer uns ajustes na cor da minha pele com o seletor de cor. E vou tirar boa parte das manchas e expressões faciais exageradas. Eu gosto muito de usar o Remove Tool, com a IA desligada.
Vou unir todas as camadas e abrir o Camera Raw na camada de cima para suavizar a pele e revelar apenas aonde eu quero que apareça essa suavização. Agora vamos dar profundidade, que vai aumentar também a qualidade do meu rosto. Para isso, eu coloco 2 curvas. Um curvas vai ser para as luzes e o outro para as sombras. Quando você clica ali na máscara, você pode aumentar a suavidade dos cantos, aumentando esse feather. Aí seu traço no pincel fica bem suave, parece realmente uma sombra. E eu vou fazer a mesma coisa com curvas de sombra que é para baixo. Vou melhorar a coloração só nos lábios, invertendo a camada e pintando só ali onde eu quero. Para isso, usei matiz e saturação. Gosto de fazer esse pequeno truque para igualar o tom da pele em algumas regiões. Você cria uma camada sem nada e coloca ela no modo de mesclagem de cor. E aí com o conta-gotas você pega uma cor bonita da pele e vai pintando em tudo. Apenas na pele. Minha webcam fica um pouquinho mais para os tons vermelhos do que amarelos, então eu decidi consertar isso com o seletor de cor, apenas na região do meu cabelo. A ideia era deixar o cabelo mais pro tom de ruivo, realmente mais pro laranja. Agora vou transportar essa foto editadinha pro meu arquivo de thumbnail e vou fazer aquele recorte bem preciso em volta de mim. Não tem como, por mais que tenham macetes para fazer um recorte bem feito, a caneta vai ser sempre o deus supremo do recorte perfeito. Para fazer o fundo, eu peguei um screenshot desse jogo lá no site da comunidade Steam mesmo. Eu peguei o que mais parecia da região da thumbnail original, só que eu precisei fazer alguns ajustes, e para isso eu usei o Remove Tool. Agora começa a parte super divertida de fazer esse quebra-cabeça de montagem. Basicamente, eu vou criar a máscara em tudo, usar o preto no pincel para retirar e usar o branco para revelar. Primeiro eu vou refinar o meu cabelo ali, o recorte, da melhor maneira que eu conseguir. Cliquei 2 vezes na máscara e entrei nessa configuração para refinar o cabelo. E a ideia aqui é a seguinte, é unir os corpos que eu peguei junto com o topo da minha cabeça. E para isso, primeiro eu vou testar qual das imagens vai ficar melhor. Aí eu fiz vários testes, pensando qual que ia ficar melhor, qual que eu ia ter que mudar a perspectiva. E acabei escolhendo a que eu mesma gerei no ImageFX.
Então, basicamente, eu trabalhei aqui com a máscara na camada de baixo e na camada de cima. Fui revelando e tirando suavemente, até parecer que encaixou um pouco. Também ajustei a cor da pele na camada de baixo para igualar com a cor do meu rosto. Usei o seletor de cor. Eu senti que faltava textura no pescoço, então eu removi boa parte dele. Copiei uma parte do meu próprio rosto e passei para a camada de baixo. E com o botão direito, deixei essa cópia no formato que eu queria. Aí consegui ajustar as luzes e sombras. Da mesma forma, consertei o restante do cabelo ali atrás, para tornar tudo realista. Copiei meu próprio cabelo, passei para a camada de trás e tentei unir os dois de alguma forma, e também usei luzes e sombras. Dá uma olhada como vai ficando. Eu sempre faço o traço numa intensidade bem forte para enxergar onde que ele tá pegando. Aí depois eu sempre vou ali em cima e diminuo a opacidade, para o efeito se unir com a camada de baixo e trazer aquele tom de naturalidade de algo real. Quando você deixa as coisas muito fortes, berrantes, dá uma sensação de falso. Eu acho que é essencial a gente diminuir as opacidades, mesmo que só um pouquinho. Agora eu vou começar a recortar meu primeiro personagem, que é esse cara aí que aparece pedindo lanche, todo suspeito de óculos escuros. Eu recortei com a caneta. E depois fiz a mesma coisa com o palhaço. Usei o Remove Tool para tirar esses indicadores do jogo. Tentei posicionar os personagens de uma forma bem parecida com a original, mudando a perspectiva delas. Deixando sempre na mesma altura também. O personagem de óculos escuros estava muito escuro, então eu ajustei a luminosidade dele no Camera Raw. O primeiro passo foi clarear os rostos dos nossos personagens de trás. Rosto chama muita atenção, então é muito importante a gente sempre iluminar de alguma forma os rostos. E também apliquei as sombras, porque se tem luz, tem sombra. E a sombra ajuda a criar contraste, profundidade. Eu achei que o cabelo do palhaço tava um vermelho muito apagado, então eu criei uma cor vermelha e passei por cima. Escolhi um modo de mesclagem que ficaria legal. Agora chegou a hora de recortar as mãos. É muito importante a gente recortar certinho, porque o recorte vai dar aquela sensação de que aquele objeto, aquela coisa realmente está na cena. Com um recorte feio fica muito evidente que é falso, que não tá lá.
Recortei nossos objetos também e posicionei mais ou menos onde eles ficariam. Essa faca, eu achei que ela estava muito grande na parte de cima, então eu separei as duas partes e a parte de cima eu diminuí. E tentei encaixar ali de uma forma que ainda pareça a mesma faca. Agora começa a brincadeira mais legal, encaixar as coisas. E sempre mexendo em máscara, luzes e sombras. E recortes. Vai observando como eu uso isso toda hora. É máscara, é luzes e sombras. E as luzes e sombras eu gosto muito de fazer com curvas, viu? Tanto as luzes com sombras, mas também dá pra fazer com exposição. Às vezes eu faço. Tudo que eu fui pensando aqui foi como seria na realidade. Ter uma foto de referência ajudou muito, porque eu sabia onde que a luz ia, onde que a sombra ia. Então acelerou esse processo. Mas basicamente a gente pensa da onde que vem a luminosidade real nessa imagem. Se tem luz de um lado, tem sombra no outro. E se você acerta esses dois, você cria profundidade e parece que aquele objeto ou pessoa realmente está lá. Pro sangue, eu peguei vários sangues escorrendo assim em PNG e coloquei todos eles na mesma tonalidade de vermelho. E achei que estava faltando uma textura, então peguei uma textura de metal e abaixei bastante a opacidade e coloquei só aonde eu queria que ela estivesse, só para dar um detalhezinho, uma texturinha. Fiz esse contorno para clarear as bordas da faca, dando mais destaque para ela, trazendo ela mais para frente. Agora foi a vez da mão do hot dog e eu faço a mesma ideia. Se eu tô segurando alguma coisa, embaixo da minha mão tem que ter sombra. E ali no topo tem que ter luz. Então tudo mais ou menos que tá numa perspectiva pra baixo é normal ter sombra. E pra cima é normal ter luz. Porque pensa nesse ambiente aí. Com certeza tem uma luz ali em cima no teto, certo? Então a realidade é que essa luz vai estar iluminando esses objetos, eu, os personagens. Eu achei que meu rosto estava muito escuro, então eu dei uma clareada com curvas também, só onde eu queria. Para deixar a roupa mais realista possível, eu peguei uma textura de tecido e fui encaixando em algumas partes assim para trazer mais realismo. Também peguei uma textura para lembrar tecido amassado, sabe? Roupa amassada. É bem comum. E na original tem umas marquinhas, então eu quis trazer essa sensação. E eu fui ajustando, diminuindo a opacidade e mudando o modo de mesclagem. Também adicionei mais sombra para a parte de baixo. E sombras pensando aonde teria um amassadinho, onde eu queria revelar, usei o pincel em branco. Onde eu queria tirar ou suavizar as bordas, usei o pincel em preto. Agora vamos fazer a luz de trás. Na original tá vindo uma luz amarela de trás. Então a gente pega uma cor sólida, inverte a camada, pinta com o pincel grandão e depois eu crio mais uma cor sólida, só que numa tonalidade de amarelo mais clarinha, porque vai ser a luz mais de contato, mais perto do corpo.
Agora o segredo do contorninho branco em volta dos personagens, eu utilizei matiz e saturação, e nessa configuração de baixo que tem o preto e o branco, eu coloquei o branco quase totalmente. Inverti a camada e fui passando apenas no contorno de cada personagem. Para finalizar, criei uma cor sólida em branco para ficar mais perto ali do pescoço dos personagens, uma luz mais de contato ainda. Agora só vou fazer os ajustes finais no Camera Raw e tá finalizada a thumbnail. Então é isso, se você gostou desse conteúdo e quer mais tutoriais como este, deixe nos comentários quais outros estilos de thumbnail você gostaria de aprender e qual canal que você quer que eu analise e recrie aqui no canal. Conta aí pra mim e se inscreve no canal. Até a próxima, criativos!